Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de matemática desta semana. Espero que toda a turma esteja acompanhando, tá bom? Olha só, meus amores, na nossa aula de hoje nós vamos ver o conteúdo que estão entre as páginas 67 até a página 70. E além disso, nós vamos fazer também a nossa primeira fichinha de atividades das páginas 39 e 40, tá bom? Olha só, na nossa aula de hoje nós vamos aprender a classificação dos sólidos geométricos. Então, como são classificados os sólidos geométricos, não é? Então, nós sabemos que existem as figuras, os sólidos que são espaciais e os planos. Os espaciais são essa classificação que a gente vai falar agora. Então, os sólidos geométricos, eles são classificados de dois tipos. Eles podem ser poliedro ou não poliedro. Quando é que um sólido é poliedro? O sólido é poliedro quando ele tem superfícies planas, tá? Quando ele tem superfícies planas, ele é um poliedro. Quando ele tem superfícies arredondadas, é um não poliedro, tá? Então, os poliedros possuem suas superfícies planas. E o não poliedro, a superfície é arredondada. Quando tem, por exemplo, toda, como é o caso da esfera, toda arredondada ou alguma parte que seja arredondada, como por exemplo um cilindro, um cone, então possuem partes arredondadas, então eles já são não poliedros. Então os não poliedros são as partes, são os sólidos que possuem alguma parte ou completamente, como a esfera, arredondada. E os não poliedros são que possuem as suas faces planas, superfícies planas. Então, em um poliedro eu tenho três partes que o compõem, ou melhor, quatro partes, né? Como vocês têm aí nesse exemplo da vértice, do livro, na verdade. Então, em um poliedro, eu tenho a face, que são as partes. Então, aqui eu tenho um cubo. O cubo tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis faces. Eu tenho as vértices, que são os pontinhos onde se encontram cada aresta. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. E também eu tenho as arestas, que são as linhas que ligam os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, em um cubo, eu tenho 12 arestas, tá certo? Vamos observar isso mais detalhadamente com palitos para vocês verem a diferença. Vamos lá? Então, gente, observe, por exemplo, esses dois sólidos geométricos aqui que a tia criou, utilizando massinha de modelar e palitos de petisco. Olha só. Nesse sólido aqui, eu tenho uma pirâmide de base triangular, porque a parte de baixo dela tem formato de um triângulo, tá? Então, em um sólido geométrico classificado como poliedro, eu tenho a base, vai ser sempre a parte de baixo de um sólido. Por exemplo, esse daqui, ó. A base é a parte de baixo, as faces laterais, né? E também tem as vértices e as arestas. Com o sólido assim, a gente consegue observar melhor as arestas e as vértices. As vértices são esses pontinhos rosas, que são os pontos de encontro das arestas, que são os palitinhos, tá? Então, nessa pirâmide de base triangular, por exemplo, eu tenho quantas vértices? Vértices são os pontinhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 vértices, tá vendo? E tenho quantas arestas? Tia? As arestas são os palitinhos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 arestas e tenho 4 vértices, tá bom? E aí, conseguiram definir a diferença entre vértices e arestas? Ficou mais fácil, não foi? E as faces são essas áreas aqui que estão vazias, as vazadas, que no caso desse sólido está assim. Olha o cubo que a tia fez aqui, ó. No cubo também é a mesma coisa. Eu tenho quantas vértices? Vamos contar comigo, olha só. 1, 2, 3, 4 embaixo, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 vértices em um cubo. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4 na parte de cima, 5, 6, 7, 8 nas laterais, 9, 10, 11, 12 na base. Então, eu tenho 12 arestas no meu cubo, tá? Então, a gente poderia aprender a diferença entre um e outro. Os não poliedros, como a tia falou, não têm, por exemplo, as superfícies planas. Eles têm as partes arredondadas. E alguns deles não vão ter,
por exemplo, a vértice. Só quem tem vértice é o cone. Esse daqui, ó. O cone ainda tem uma vértice, mas a aresta não, tá? E aí, na próxima página, vocês têm uma atividade. Então, eu convido vocês a responder essa atividade, tá? Da página 68. Nós vamos respondê-la da seguinte maneira. Nós vamos respondê-la marcando aqui os poliedros com P e os não poliedros com NP. E para fazer a segunda questão, vocês vão precisar utilizar uma embalagem de algum produto que vocês tenham aí de formato geométrico, tá? E aí vocês vão seguir essas instruções para realizar. Primeiro, vocês vão pintar cada uma das faces de uma cor e vão fazer as vistas que eu observo. Por exemplo, se eu escolher essa caixinha aqui de palitos, eu vou fazer nessa malha quadriculada da segunda questão o desenho dela vista de frente, tá? De superior, que é de cima, inferior de baixo e de lateral. Então, eu vou desenhar as 4 visões, os 4 pontos de vista para aqui. Mas aqui ele só está pedindo, gente, de cima e de frente, tá? Então, eu desenho a frontal e a superior, somente. Escolhe qualquer embalagem e faz aqui, tá bom? Mas antes disso, da gente pausar para responder essa questão, vamos agora entender o que são prismas e pirâmides. Olha só. Quando o sólido geométrico é um poliedro, quer dizer que ele não é poliedro, né? Então, o poliedro, se ele for poliedro, ele pode ser considerado um prisma ou uma pirâmide. Então, se o sólido for poliedro, ele pode ser prisma ou pirâmide. Mas qual é a diferença entre eles dois? Olha só, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Aqui na minha mão eu tenho uma prisma e uma pirâmide, tá? Qual a diferença? O prisma, gente, ele tem que ter pelo menos 2 de suas faces opostas, ou seja, uma virada de frente para a outra. Essa face aqui desse prisma e essa outra face, elas são opostas. Por quê? Porque tá vendo que uma tá indo de encontro com a outra, uma tá na frente da outra, não é? Essas não, as laterais, mas pelo menos uma das faces, uma dupla de faces precisam estar uma de encontro para a outra para poder ser considerado um prisma. Então aqui eu tenho um prisma que possui pelo menos 2 faces opostas. Já a pirâmide não tem nenhuma face oposta, tá? Então ela tem formato com uma ponta, tá? Ela sempre é caracterizada com uma ponta aqui do início, no topo. E nenhuma das suas faces são opostas, nenhuma está de frente para a outra. Essa está assim, essa está assim. Elas estão de frente uma para a outra? Não. Olha o formato que ela está assim. Se tivesse de frente, o dedo entraria em contato com a parte de baixo. Tá vendo? Para estar uma de frente para a outra, elas precisam estar assim para se unir. Tá? É o que acontece com o prisma. Então, aqui eu tenho um exemplo de pirâmide, que as faces não são opostas, elas não se encontram, nem a de baixo se encontra, porque aqui não tem face, tá vendo? Então, eu tenho um prisma que possui faces opostas e tenho uma pirâmide que não possui faces opostas, tá certo? E temos aí uma atividade para que vocês respondam na página 69 e 70. Então, agora eu convido vocês a darem uma pausa nessa videoaula e responderem a atividade da página 68, 69 e termina aqui nessa última da 70, tá certo? Em seguida, vocês dão play para acompanhar a correção. Vamos lá? E aí, turminha, fizeram a atividade? Vamos agora corrigir, vamos lá? Primeira questão, ele pede para a gente observar os sólidos geométricos representados a seguir e classifique-os. Escreva NP para os não poliedros e P para os poliedros. Lembrando que os poliedros têm apenas superfícies planas. Se tiver pelo menos uma parte arredondada, vai ser não poliedro, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira aqui vai ser poliedro, não é? Não tem nada redondo. Já esse segundo aqui tem, não é, gente? É um cone, então vai ser não poliedro. A esfera é redonda, então não poliedro. Aqui não tem nada redondo, é poliedro. Poliedro também, poliedro. Não poliedro, não é redondo. Poliedro, poliedro também poliedro. O cilindro é um não poliedro, possui as faces laterais, são arredondadas. E, por último, eu tenho não poliedro também,
tá? Elipse aqui é não poliedro, porque tem superfícies arredondadas. E aí, a gente finaliza essa primeira questão. A segunda questão, a tia já explicou como é que vocês vão fazer. Então, aí vocês fazem sozinhos, tá bom, gente? Continuando, gente, essa correção. Olha só aí na página 69. Observe novamente os dois grupos de sólidos e complete as frases a seguir sobre as características das pirâmides e dos prismas. As pirâmides e dos prismas. Letra A. As faces laterais das pirâmides têm formato de triângulo, não é? As laterais, que é de baixo, é formato de quadrado, tá bom? Enquanto as faces laterais dos prismas têm formato de retângulo, a lateral. A lateral são as partes do lado. Então, a face dela não tem formato de um retângulo. Isso aqui não é um retângulo, não é, gente? Então, preenche com o nome retângulo. Letra B. Diferentemente dos prismas, as faces laterais das pirâmides se encontram num único ponto. Então, elas se encontram nesse pontozinho aqui na vértice, não é? Em um único ponto. Letra C. Os prismas, denominado vértice. Aí, vamos lá. Letra C. Os prismas têm duas bases iguais, ou seja, duas bases que vão de encontro uma com a outra. Uma, duas, tá bom? Tem duas bases iguais, enquanto as pirâmides têm apenas uma, ela só tem uma face igual, tá certo? As bases das pirâmides e dos prismas são polígonos, tá bom, gente? Segunda questão. Vários objetos e várias construções lembram sólidos geométricos. Observe as construções e os objetos a seguir. Elas lembram prismas ou pirâmides. Complete a frase com prisma ou pirâmide para responder a essa pergunta. Então, vamos lá. Primeiro, o Museu de Arte de São Paulo, esse daqui, ó, na MASP, lembra um prisma, não é? E na última página, na última questão, a torre a seguir lembra uma pirâmide, não é? E aí, a gente finaliza essa parte. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá para aquela ficha de atividades, da ficha 1, da página 39 e 40, e vão pausar essa videoaula para fazer agora, tá certo? Então, vamos lá. E aí, turminha, fizeram? Vamos lá conferir? Olha só, gente. Essa primeira questão, ele pede para que a gente apenas identifique as imagens que estão aí logo abaixo. Então, na letra A eu tenho um estádio de futebol, na letra B eu tenho casas ou condomínio também, na letra C, pirâmide do Egito, e na letra D, o estacionamento de carros. Já na segunda questão, ele pede para a gente associar esses desenhos aí, não é? A o que está significando cada um. Então, primeiro, significa a girafa passeando por uma janela, não é? Essa daí vocês podem até desafiar os pais de vocês, a família de vocês a identificarem. O próximo identifica um passarinho que caiu em um buraco. O próximo, elefante brincando com uma bola. Todos eles usam formato geométrico, gente. E o próximo é o elefante de costas, não é? E aí a gente finaliza por hoje, tá bom? Então aguardo vocês na nossa próxima aula e por favor mandem a foto das atividades para a tia Ju. Um grande beijo, meus amores, e até a nossa próxima aula.